Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início ao penúltimo estudo da série Pontos Principais da Doutrina Espírita, que nós estamos estudando já há algumas semanas, né? Hoje, no penúltimo tópico, que é os ensinos morais dos Espíritos. Nesse estudo nós trouxemos a contribuição de um dos roteiros da apostila do ESD da FEB, né, que é exatamente o título aí da nossa programação, Pontos Principais da Doutrina Espírita. Mas esses ensinamentos que nos foram proporcionados estão contidos principalmente na introdução do Livro dos Espíritos, e também trouxemos contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo em 2 capítulos que nós vamos falar a seguir. Então, sobre os ensinos morais dos Espíritos, esse é o primeiro slide que eu trouxe para a nossa reflexão e que está, como eu falei lá na introdução, no item 6, né, do Livro dos Espíritos. Eu vou ler e depois nós vamos trazer para vocês aí as contribuições que nós separamos sobre esse tópico. Eu chamei esse slide de a regra universal de proceder. Vamos ler então? A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, neste item, né, os espíritos instrutores já nos deixam claro, né, e Kardec nos traz esse resumo dos ensinos morais como a regra de ouro do Evangelho, né, a regra áurea do Evangelho, que é fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse para comigo, né? E aí nós exploramos nesse item, nessa regra, principalmente os ensinamentos que estão também no Evangelho segundo o Espiritismo, em um capítulo em especial, o capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo, né, no item 4. Né? Nesse capítulo, o Kardec nos traz, né, através dos espíritos instrutores, né, Kardec nos traz que essa regra áurea, ou seja, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, né, é a expressão mais completa da caridade. Que a prática dessa máxima evangélica, né, ela leva à destruição do egoísmo, né, que é, como nós vamos ver à frente e nos próximos slides, aquela que é a maior das nossas chagas morais, né, o egoísmo. Então, agir para com o outro como eu gostaria que o outro agisse para comigo é, em suma, trabalhar pela destruição do egoísmo, pela minha própria evolução em consequência, né? E também lá no item 4 do Evangelho, do capítulo 11, Kardec nos fala que quando os homens adotarem como regra de conduta essa máxima evangélica, né, entenderão, assim compreenderão a verdadeira fraternidade. Ou seja, né, nesse momento serão capazes de se enxergar e se entender verdadeiramente como irmãos, né? Então, essa prática da regra de ouro do Evangelho, né, ela, em última análise, né, é o resumo, é aquilo que os ensinos morais que os Espíritos nos trazem e que nós devemos buscar para que nós possamos trabalhar pelo nosso progresso, pela nossa evolução, como nós vamos deixar claro aí nos próximos slides, né? Lembrando que, né, muitas vezes, para a prática dessa máxima, né, para poder fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse, muitas vezes nós vamos refletir nos momentos mais difíceis para nós, né?
nos momentos em que nós nos enxergamos em situação de fragilidade e somos, né, socorridos, né, somos amparados, né, e entendemos como é bom, né, ter uma mão estendida para nós no momento de dificuldade, né? Mas é isso que nós trazemos como uma reflexão nesse primeiro slide. Será que é necessário, é preciso chegar a esse ponto, né, muitas vezes, né, num ponto de fragilidade extrema, né, como uma doença, um sofrimento agudo, né? Será que nós precisamos realmente chegar nesse ponto para buscar essa prática, né? Ou esse exercício continuado, né? Esse exercício diário de se colocar no lugar do outro? Será que eu gostaria, né? Se fizessem isso para comigo, né? Então é isso que o ensinamento nos traz, né? Que os espíritos instrutores nos trazem, né? Que é a busca do exercício da prática dessa máxima evangélica, ela é um esforço em busca do progresso, e é disso que nós vamos falar nos próximos slides. Eu coloquei também aí um parágrafo que está lá na introdução, e que é muito interessante para nós também. Eu intitulei de Sobre tornar-se útil. O que eu quis dizer com isso? Né? Que, vamos ler que depois eu vou trazer a reflexão para vocês. Cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, né? Ou seja, tornar-se útil, né, é uma ocupação útil, em última análise, trabalho, né? Lei de trabalho, lei divina, né? Lei de progresso. Então, através desse esforço em que eu vou buscar ser útil em sociedade, útil aos meus pares, útil, né, na família, útil no convívio com os amigos, útil na minha casa religiosa, útil no prédio em que eu moro, né, útil na minha colocação no trabalho, a busca de ser útil, né, dentro, e observe, dentro daquilo que Deus disponibilizou para mim, né, como faculdade e como meios. Né? Então eu não preciso de muito, né, gente, para poder ser útil ao outro. Eu não preciso, basta aquilo que Deus me colocou como faculdade. E se nós tivermos um olhar atento para dentro de nós, eu consigo identificar o potencial que eu tenho de auxílio ao próximo. Né? Muitas vezes nós somos procurados nesse sentido. Né? Procurados. Às vezes é tão difícil ter esse olhar para dentro e descobrir esse potencial, mas os outros vêm até nós buscando esse potencial. Né? Então são os recursos inúmeros que nós carregamos na nossa intimidade e que podem ser colocados em favor da sociedade, né? Nessa busca de ser útil, né? Fazendo ao outro o que eu gostaria de que o outro me fizesse, ou seja, né? Tornando-se útil ao próximo da mesma forma que eu gostaria, né, de que o próximo me auxiliasse de alguma forma com aquilo que é capaz. Né? Então, eis aí também uma busca de progresso, uma busca de conformidade com a lei de Deus, especificamente nesse caso, a lei de trabalho e progresso. Eu também destaquei aí um ponto importante, né, que eu chamei de sobre o forte e o fraco. Vamos ler? O forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então, a opressão ao mais fraco é uma forma, né, de transgressão à lei divina. Né? E, da mesma forma, né, aquele que trabalha e busca, né,
com as suas forças, suprir aquele que está em situação de fragilidade, né, esse busca a utilidade, busca a conformidade com a lei de Deus, né? Eu lembrei nesse parágrafo, né, de outro capítulo do Evangelho, né, em especial, que é um capítulo que eu gosto muito, que é do honrai vosso pai e vossa mãe, né? É um capítulo que eu gosto muito porque, na maioria das situações, os nossos pais estão em situações de fragilidade, não é isso? Ou pela idade, ou por enfermidades, né? E são aqueles que nos serviram durante a vida toda, né? A vida toda trabalhando por nós, sendo para nós o meio, né, de sustento, o meio da nossa subsistência, né? Então, nesse momento, né, o honrai, como o Evangelho nos traz, é ir muito além, né, inclusive da caridade, como ele coloca, que nós expressamos ao próximo, é ir além, né, é suprir a esses que se esforçaram por nós por uma vida inteira, né, nesse momento de fragilidade, com todo o recurso, com toda a força, com toda a capacidade, com todas as faculdades, com todos os meios que Deus nos dispõe e um pouco além, né? Eu gosto muito nesse capítulo, né, que o Evangelho nos traz, né, que nós devemos, inclusive, as doces alegrias dos supérfluos para esses que estão também em situação de fragilidade. Então, não basta, né, o pão, né, não basta simplesmente suprir a condição ali mais direta, né, de sua fragilidade. É ir além, né? Eis aí a expressão de amor por aqueles que nos serviram a vida toda, né? E tem uma expressão que eu gosto de falar sobre isso, que é a seguinte, né? É servir aqueles que nos serviram por toda uma vida, né? Então, a forma, né, de amparo, de proteção ao mais fraco, né, pelo mais forte, isso eu citei um exemplo aí dos pais, né, do honrai o vosso pai e vossa mãe, mas se aplica de uma forma geral na sociedade, né? Aquele que está em situação o mais forte deve amparo e proteção àquele que está em situação de fragilidade e não oprimi-lo, né? Porque aí sim seria caracterizada a transgressão à lei de Deus. E sobre a realidade no mundo dos espíritos, né, nós já falamos sobre isso no estudo na nossa série lá atrás, mas esse parágrafo que eu vou ler, ele nos traz um chamamento importante, né, para as consequências das nossas ações do mal proceder, vamos colocar assim, né, em vidas futuras, né. Vamos ler então, também está lá na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos. No mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. A presença inevitável em todos os instantes daquele para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Então, nesse parágrafo, como eu falei, nós chamamos a atenção para as consequências, né, do mal proceder, né, para com o próximo, né? Então, nós sabemos, né, que tudo aquilo que possa eventualmente passar desapercebido na lei dos homens, né, como mal proceder para com o próximo, primeiro que não passa desapercebido na lei de Deus, né? E por quê? Porque todas essas que o parágrafo chama de torpezas, né, todas essa má conduta, essas más ações que nós tivemos terão as consequências no mundo espiritual, onde tudo é revelado, né? Como ele coloca, né? Nada está oculto, né? Então essas torpezas serão reveladas e terão consequências, né,
seja no mundo espiritual ou nas existências posteriores, né, que o espírito voltará, né, aí com as cargas, né, sobre os ombros consequentes dessa má conduta. Então, o nosso, até por um esforço maior no sentido, né, de aliviar as cargas sobre os nossos ombros, né, em existências futuras, devemos pensar sobre as nossas ações no presente. E sobre progresso, esse é o último slide, né? Tudo que nós falamos, né, remete para né, essa busca, que é a nossa busca em direção à perfeição, né? E os ensinos, mais uma vez, né, os ensinos morais dos Espíritos, que se resumem na regra de ouro do Evangelho, né, no fazei ao próximo que eu gostaria que me fizesse, né? Tudo isso em busca nas diversas existências do Espírito para esse passo progressivo em busca de um degrau a mais na escala evolutiva, né? Então eu vou ler e nós vamos finalizar as reflexões desse estudo com este último parágrafo sobre o progresso. Os Espíritos nos trazem, né, também lá na introdução no item 6, que não há faltas irremissíveis, né, que a expiação nos possa apagar, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, eu falei anteriormente, no slide anterior, né, que todas aquele nosso mal proceder, ele terá consequências futuras, né? Mas aí os Espíritos nos deixam claro que, por outro lado, não há falta que não possa ser apagada, né? Não há falta que fique para sempre na história de débitos do Espírito, não, né? E o meio que o espírito terá para apagar essas faltas, né, para poder se depurar, é o das existências sucessivas. Então, nós tivemos aqui na nossa programação, né, 4 estudos sobre a reencarnação, sobre a multiplicidade das existências, e nós vimos bem isso lá, né? Então, não há falta que não possa ser apagada, né? E o meio de se conseguir essa depuração com vistas ao nosso progresso são as existências sucessivas, né? Então, nós trouxemos aí vários pontos, né, sobre as reflexões, né, dos ensinos morais dos Espíritos e, né, nós finalizamos com esse recado, né, para que nós possamos lembrar que todos esses ensinos estão resumidos nessa máxima evangélica que é: faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para com você, né? E através dessa expressão máxima da caridade, nós encerramos o estudo de outro. Até o próximo e último encontro da série na próxima semana.